Os vereadores de Ribeirão deram aval ao afago do prefeito Duarte Nogueira ao consórcio pró-urbano. Em meio à pandemia, desemprego e crise financeira, a Câmara aprovou o repasse de dinheiro do cidadão ao grupo, 17 milhões de reais. Veja como votou cada parlamentar. Votaram a favor do repasse de 17 milhões ao pró-urbano Alessandro Maraca, André Rodini, Eliseu Rocha, Gláucia Berenice, Brando Veiga, Isaac Antunes, Franco, Bertinho Scandiuzzi, Maurício Vila Abranches, Maurício Gasparini, Paulo Modas, Renato Zuccolotto. Votaram contra o repasse de 17 milhões ao consórcio pró-urbano Igor Oliveira, Jean Coraúci, Judete Zilli, Lincoln Fernandes, França, Marcos Papa, Duda Hidalgo, Matheus Moreno, Ramon Todas as Vozes e Zerbinato. Para falar mais sobre esse presente dado ao consórcio pró-urbano, nós recebemos o advogado Ademar Padrão. Boa tarde, doutor. No final das contas, o Ribeirão Pretano vai pagar uma passagem de R$ 4,20 e enfrentar um ônibus abarrotado para ir trabalhar e ainda será obrigado a contribuir com 17 milhões de reais para salvar uma empresa de transportes? Boa tarde, Ximene, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Eu digo o seguinte, já falamos outras vezes, é um assunto muito delicado esse, e ele não está sendo tratado pelo poder público com a profundidade que é exigida. Então, na verdade, quem paga a tarifa também vai arcar com a questão dos 17 milhões, porque esse dinheiro realmente não está dentro do orçamento projetado do ano anterior e muito provavelmente ele vai ter que ser estendido e cobrado da população. E eu lembro também que não é só quem usa o ônibus. É muito importante hoje que os munícipes de Ribeirão Preto atentem para essa questão, porque todos nós estamos pagando essa conta, já que o subsídio vem do erário, vem do cofre público e todos pagam as contas. Então, o IPTU que amanhã vai ter um aumento, com certeza vai ser considerado por conta também da questão do transporte público. Uma taxa que é paga para poder ser feita aí uma autorização, construção ou qualquer outro tipo de direito, vai estar embutido também. Então, a questão realmente é muito grave, porque assistimos mais uma vez um novo capítulo de uma novela cujo final todos nós sabemos, principalmente o poder público e o poder constituído que deve fazer a fiscalização, mas por enquanto está abaixo do necessário e a população vai continuar refém. Falando desse projeto um pouco ontem, tem uma novidade, inclusive, do veículo abarrotado. Hoje não vai ter mais isso, porque nessa mudança que tratou da questão dos valores, do dinheiro, também fez uma inovação no sentido de que os ônibus agora, somente 60% da capacidade transportada vai poder ser usada. Então, não assistiremos mais às aglomerações dentro dos carros, dentro dos ônibus. Nós vamos assistir a aglomeração no ponto, porque não tem mais ônibus, não vai ser colocado mais ônibus. A preocupação não foi aumentar a frota para atender a demanda, é simplesmente tirar as pessoas que estariam excedendo a ocupação no ônibus e deixá-las de fora. Elas aguardam, claro, o próximo ou o outro ônibus ou o mesmo ônibus da linha depois que ele fizer todo o percurso. É isso que Ribeirão Preto está ganhando. O usuário de Ribeirão Preto ganha com essa lei. Leva 17 milhões, todos pagam a conta e acabou a lotação no ônibus. Agora a lotação vai ficar no ponto e quem sabe vai ter uma senha ou vai ser tirado a sorte entre os usuários. Infelizmente é muita crueldade de uma vez só. E durante todo o processo para a aprovação do projeto desses 17 milhões, nem prefeitura, nem os vereadores favoráveis trouxeram os custos do pró-urbano ou valores da bilhetagem. É possível falar em socorro financeiro escondendo informações que até então deveriam ser públicas? Evidente que não, né? Principalmente quando a coisa é pública, ela tem que ser tratada de uma maneira muito mais uniforme, com muito mais cuidado do que as questões individuais privadas. Esse ponto é muito interessante, Mendes, porque é o seguinte, ontem em Ribeirão Preto, nessa votação, aconteceu algo muito sui generis, muito diferente, né? Tínhamos ali fora os prestadores de serviços, os motoristas, no direito legítimo de pleitearem aí os seus salários atrasados, porém o que aconteceu é que eles representaram muito mais os patrões do que a si mesmos. Essa foi uma situação. A outra situação é que muito vereador colocou a Constituição na frente, dizendo que votava dentro de uma técnica e dentro da legalidade.
legalidade, quando na verdade reconheceu para votar que não tinha outra opção, porque se votasse contra, a população ficaria sem o transporte. Então estavam coagidos a votarem, não tinha nada de legalidade técnica nisso. O próprio projeto trouxe números resumidos, que alguns vereadores disseram que vão pedir para a Prefeitura e o consórcio apresentar de uma forma mais especificada, ou seja, na verdade, estavam ali para cumprir uma jornada de trabalho, no caso da votação, cumpriram e deram para a cidade aquilo que entenderam. Não foi o que a cidade queria, não é o que a cidade quer. Digo até mais, se tudo tivesse dentro de uma normalidade, inclusive quem hoje está assistindo essa reportagem sabe que está com o cartão carregado, mas não tem ônibus para usar, né? Porque o ônibus está de lockdown. Então, quer dizer, se tivesse uma normalidade e as pessoas tivessem algo bom desse serviço, não digo perfeito, que perfeito não tem nada, mas elas até não se importariam tanto em aceitar algumas explicações, porque justificativa não tem. Porém, o que foi feito ontem na Câmara realmente está contra a legalidade, está contra a moralidade, que também eu lembro que são questões necessárias para o processo legislativo. Vereador não está imune a decidir politicamente, como alguns dizem. Politicamente tem que ser dentro da moralidade e no mínimo da legalidade. Ontem, esses dois preceitos constitucionais passaram muito longe daquela sessão que aprovou essa quantia para o consórcio. E pelo discurso dos vereadores que defenderam o projeto dos 17 milhões, é possível encontrar vícios na relação entre prefeitura e pró-urbano? Bem, eu digo o seguinte, alguns vereadores, eu até digo aqui 3 deles, o Ramon, a Hidalgo e a Judite, eles foram os únicos que trataram a questão pelo viés da legalidade, que é o que deveria tratar essa matéria. A Lei 12.587 de 2012, falamos sempre que é o plano de mobilidade que a cidade não tem. E o que os vereadores ontem fizeram realmente foi decidir de uma maneira, alegando para a população que se não fizessem daquela forma, conforme decidiram, a população ficaria sem o transporte público. E seria um caos até para o trânsito da cidade. Então, na verdade, o que nós assistimos ali é uma situação de justificativa que não existe, porque a legislação não permite, e eles, na verdade, apenas acomodaram a necessidade da prefeitura, que eu lembro que ela que é a dona do transporte público, ela terceiriza para o consórcio, mas eles adaptaram uma situação para atender uma necessidade de caixa da empresa de ônibus e uma vontade da prefeitura. E com isso nós percebemos, né, que os vereadores eles não estão realmente conectados com a questão do transporte. Tanto que nessa situação deram mais 6 meses para poder estudar melhor o caso, mas já aprovando de imediato o aporte de dinheiro e isso realmente não poderia ter acontecido. Para encerrar, doutor, repetidas vezes alguns vereadores disseram que a opinião pública não importa. Esse é o recado que o cidadão precisa guardar bem na memória? Exato, até porque, veja, eles agindo do jeito que agiram, alguns ou a maioria pelo menos, eles deixam claro que a população não tem na Câmara Municipal a sua representatividade. Então a população necessita e deve sim procurar sempre os meios de comunicação. Então essa fala, que realmente foi muito fora de contexto, né, e com algumas expressões nada republicanas até para um vereador, só mostra que eles não estão sintonizados com a população. O que decidiram para si e para alguns. E isso agora a gente olhando, já que é passado, percebemos que por isso que algumas pessoas, inclusive, comemoraram antecipadamente o que ia acontecer no dia de ontem. Cada dia um 7-1 diferente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube.